Podemos dar início à nossa gravação. Já estamos gravando, viu, gente? Beleza. Como eu já disse a vocês, vocês têm um microfoninho aí na barrinha, numa barrinha que deve estar aparecendo na frente de vocês. E se você clicar no microfoninho, você vai ver que ele fica com um tracinho diagonal, quer dizer que está desativado o seu microfone. Se você clicar de novo, ele tira esse tracinho, quer dizer que você está transmitindo, tá certo? Então, se o seu ambiente estiver silencioso, você pode deixar ativado o seu microfone. Mas se houver barulho, criança passando, cachorro latindo, é melhor deixar desativado, você só ativa quando quiser falar. Tudo bem? Todos estão entendendo? Certo, professor. Deixa eu desativado aqui. Tá ótimo. Bom, o que nós vamos fazer hoje é mais ou menos o que nós faríamos se estivéssemos na aula, né? Como eu já disse a vocês, um objetivo grande meu nessa aula é fazer com que vocês leiam o nosso livro e façam os exercícios, né? Então vocês devem ter entregado para mim todos os exercícios até o 2.1, não é isso? Até o 2.1. Então hoje o que eu vou fazer é o seguinte, eu vou corrigir os exercícios da sessão 1.3 e o da sessão 2.1. E na semana que vem, nós vamos fazer isso com a sessão 2.2. A qualquer instante, se vocês tiverem qualquer tipo de dúvida, é só falar comigo, não tem nenhum problema. Tá? Podem ativar o microfone e fale, Ismael, não entendi isso, etc. Vamos combinar dessa forma, tá bem? Mirelle, eu estou vendo que você está na reunião, mas eu não sei se você está realmente. Então, se você não quer ativar seu microfone, não tem problema, mas mande uma mensagem para dizer que você está aí realmente, tá bom? Que o Reinilson eu sei que está aí, ele já se comunicou comigo. Professor, eu falei com ela aqui no WhatsApp, ela disse que não está conseguindo conectar o microfone e também não achou o local que digita o texto. Bom, tem uma barrinha que aparece na sua tela, em que aparece um símbolo que parece uma câmera. Se você ativar, você vai ativar a sua webcam e nós todos vamos poder vê-los. Em seguida tem um símbolo de um microfone. Depois, que eu não sei como é que está de vocês, porque a minha é de professor, né? Mas lá pelas tantas tem uma telinha que é o chat, que é como se fosse um retangulinho. Se você passar o cursor por cima, você vai ver que aparece conversa, né? Quando você clicar ali, você vai conseguir ver toda a nossa conversa aqui, né? Eu não achei não, professor, esse aí que você falou, da conversa. Da conversa. Espera um pouquinho que eu vou tentar capturar isso aqui e colocar no WhatsApp, então. Tá. Estão vendo no WhatsApp aquela figurinha? Ah, esse não aparece pra gente não, professor. Não aparece para vocês? Não. Em algum lugar, em algum lugar você deve ter um símbolo que mostra o chat, talvez do lado, é que eu não sei como é que é a tela de vocês aí. Procurem que vocês vão achar isso daí. Isso é o primeiro dia que nós estamos fazendo essa reunião, né? Vamos adiantando. Exatamente, bem... Nós temos que aprender a lidar com isso aí, né? Vocês estão me ouvindo bem, não é? Sim. Tá bom. Então, Mirelle, se você precisar falar comigo, use o WhatsApp, então, já que você não está conseguindo. Ou então manda pra mim que... tanto faz.
Mas a Mirelle, você está me ouvindo, não é isso? Pode responder no WhatsApp que eu vejo aqui. Ótimo, ótimo. Então tá bom. Então vamos lá. Vamos começar a nossa aula. Tá? Só para lembrar para vocês, é a primeira vez que eu faço uma aula assim, então eu também estou passando por um aprendizado, tá bom? Então, se eu mostrar a tela errada, etc., aí vocês me avisem, tá bom? É bastante importante isso. Por Beleza. enquanto, vocês devem estar vendo uma telinha que tem talvez meu rosto nela, né? Alguma coisa assim. Tá sua inicial, IJ. Aí, Jota, tá certo. Então, eu vou tentar compartilhar uma tela aqui para vocês. Estão vendo agora? Que é o do nosso livro. Sim. Então, vocês estão vendo aqui o nosso livro, a questão é seção 1.3, seção 1.3, e nós temos aqui, então, essa seção fala sobre as curvas das bombas, né? Então, ela lista aqui todas as curvas, como é que se trabalha com as curvas, é extremamente importante isso para quem vai trabalhar com máquinas de fluxo, tá? Então, ele mostra Uhum. os cálculos tudo direitinho. Aqui, um pouco antes do que nós vamos resolver, tem o Sem Medo de Errar, na página 51, onde o autor do livro mostra um problema aqui e o resolve, né? Então, é bastante importante que vocês leiam e entendam isso que está aqui. E depois, mais para frente um pouquinho, aqui na página 54, aí nós temos o Avançando na Prática, que é aquele problema que vocês devem ter mandado para mim, tá? Da seção 1.3, aqui nós estamos, né? Então ele Sim. cita aqui o que acontece, né? Ou seja, você tem uma bomba que está funcionando lá e querem mudar a vazão dela, mudar as características de trabalho dela, né? E eles querem verificar se é possível apenas substituir o rotor da bomba e ela continuaria funcionando. Então, através dos gráficos da bomba, que vocês devem estar vendo aqui na tela, então o autor mostra que você muda o valor da sua vazão, né, que ele tinha antes, que era que passa a ser de 500, era de 200, se não me engano, né? Deixa eu ver aqui. Era de 300 metros cúbicos por hora. 300 estava aqui, passa a 500, que é aqui. Então ele mostra que você, com um novo rotor, que é 265, você tem uma certa potência, né? E de posse disso, você vem nessa curva de cima e obtém os dados finais aqui. Então ele diz que ele faz uma observação bastante importante, que é o seguinte: dá para trabalhar com ela desse jeito, sem problema. Porém, como você aumentou bastante a potência, mais do que duplicou a potência necessária, Sim. provavelmente você vai precisar de um motor elétrico diferente, mais potente também. Tá? Então, foi uma alternativa muito boa, porque o gasto para a empresa vai ser muito pequeno, que uma bomba realmente é algo muito caro. Então, você pode apenas trocar o rotor dela, que é algo de baixo custo, né? E mesmo com o dobro da potência, você não vai ter muito custo, só vai ter que trocar o motor, provavelmente, né? Tá bom? Bom, vamos ver aqui agora, então, nas três questões que vocês devem ter me mandado aí, né? Então, vamos dar uma olhadinha aqui na primeira questão, né? Eu vou dar uma lida rápida nela e vocês prestem atenção, né? As curvas características são essenciais para a seleção das bombas centrífugas e projetos de sistemas de bombeamento. Essas curvas fornecem informações quanto à capacidade da bomba de fornecer energia ao escoamento, sobre a potência necessária para o acionamento e também da eficiência do equipamento. Na figura 1.27, a seguir, as curvas A, B, C e D e o eixo D representam o quê, né? Respectivamente o quê? Então, nós vamos analisar isso daqui,
essa situação, então, se nós formos ali até a página 46, vamos ver se é 46, 45, 46, olha aqui, ó. Tem um gráfico que o autor colocou aqui, que foi feito por ele, felizmente ele está colorido, né? O que ele mostra as características de uma bomba. Então, o que nós estamos vendo aqui, olha? Em verdinho aqui, ó, nós temos a potência da bomba. Em vermelho, nós temos a eficiência, tá? Em azul, nós temos a altura de elevação da bomba. E o eixo X é de vazão. Tá certo? Se nós levarmos em conta isso, e voltarmos lá à página, acho que é 56. 58. Então vamos ver o seguinte, olha, o que é a curva A? Vamos nos lembrar, o que é a curva A? É a elevação, não é isso? Isso. Se é a elevação, sobraram A e B aqui, ó. Curva B, o que é? Eficiência, né? Então, altura de elevação, eficiência. Curva C é a potência consumida pela bomba. E o eixo D é vazão. Então, a alternativa certa para nós é a alternativa B, de bola, tá certo? Alguém discorda, alguém está com dúvida sobre isso? Tudo certo para todo mundo aí, gente? Correto. O Muralha falou alguma coisa. Carlos entrou também na gravação, né? Ótimo, Carlos. Você está me ouvindo bem, Carlos? Eu preciso que vocês se comuniquem comigo para eu saber o que está acontecendo, tá bom, gente? Então, a Mirella eu sei que está me ouvindo, ela já se comunicou comigo, o Carlos, o Renilson também, eu preciso saber do Carlos. Bom, vou supor que ele está ouvindo, então, né? Não dá para saber melhor. Vamos ver a questão 2 aqui agora, na página 56 do nosso livro. Vejam que a página 56 do livro, mas se você abrir isso aqui num leitor de PDF, ele fica página 58, tá bom? Então é importante você saber isso. Bom, vamos ler a questão. Após ser manufaturada, uma bomba centrífuga foi testada e suas curvas características de elevação e eficiência ajustadas pelas seguintes equações parabólicas. Então, nós temos que H está dado aqui e o eta B está dado aqui também, né? O H, ele mostra aqui que está em altura de elevação, está em metros. O Q, que é a vazão, está em metros cúbicos por segundo. E o eta em porcentagem, tá? Então, vejam, tem uma equação para o H, uma equação para o eta. Como diz a questão, né, as duas curvas são parabólicas. E como o termo em Q ao quadrado está negativo, as duas são parabólicas de boca para baixo, como se diz, né? Sim. Bom, isso é só um detalhezinho, depois vocês vão perceber por quê, né? Então, continuando a questão, né? A eficiência máxima da bomba, a altura de elevação e a vazão referentes ao ponto de melhor desempenho são, respectivamente, ponto de melhor desempenho, como vocês viram ao longo da sessão, é o que ele chama de BEP, né? BEP vem do inglês, Best Efficiency Point, que é o ponto que você deve tentar utilizar da bomba, porque ela é quando ela consome menos recursos e tal, ela está na situação ideal dela de trabalho, né? Trabalhar exatamente no BEP não é 100% possível, mas você deve tentar sempre ficar o mais próximo possível dele, né? Então, voltando à nossa questão aqui, né? Então, nós temos duas curvas aqui que são parabólicas. Então, ele diz o seguinte, a eficiência máxima da bomba, a altura referente ao melhor ponto de desempenho são, respectivamente,
Então, ele quer o ponto de melhor desempenho, ou seja, o ponto de maior eficiência. Alguém pode dar uma sugestão de como nós podemos atingir isso, ou descobrir isso? Descobrindo, pegando a segunda equação e achando x, né? Que você vai achar o máximo e o mínimo. Pode ser assim? Exatamente. Nós temos a equação do eta em função do quê? Vamos trabalhar com essa equação inicialmente. Então, se nós traçássemos essa curva, ela daria, como eu disse a vocês, uma parábola de boca para baixo. Se ela é uma parábola de boca para baixo, quer dizer que ela tem um ponto de máximo, tá certo? Sim. Então, como é que nós fazemos para achar esse ponto de máximo? Vocês ou já estudaram ou vão estudar que para achar o máximo ou o mínimo de uma função em relação a uma determinada variável, e você partindo da equação, então você deriva essa equação em relação à variável, tá? E a derivada você iguala a zero. Sim. Quando você iguala a derivada a zero, você vai achar o ponto, aquele ponto que é de máximo ou mínimo, tá? Agora, se você está em dúvida se é máximo ou mínimo, como é que você faz para saber? Alguém sabe? Bhaskara. Não necessariamente. Você deriva uma segunda vez. Sim. Se a derivada segunda naquele ponto for negativa, então ele é ponto de máximo. Se a derivada segunda for positiva naquele ponto, então ele é um ponto de mínimo. Tá certo? Uhum. Então, olha só. Nós vamos pegar essa equação aqui, eta b igual a 1000q menos 4000q ao quadrado, e vamos derivá-la, né? Derivando isso aqui vai dar o quê? D eta de q vai dar 1000 menos 8000q, tá certo? Isso. Eu vou fazer o seguinte, eu vou botar na tela a solução que eu fiz aqui. Estão conseguindo ver aqui? Sim. Então, veja, d eta b de q é igual a zero. Portanto, nós temos 1000 menos 8000q igual a zero. Ou q, né, igualando isso daqui, passando 1000 para o outro lado e fazendo a divisão, q é igual a 1000 sobre 8000, que vai dar 0,125. E qual é a unidade do q? Metros cúbicos por segundo. Ou seja, são 125 litros por segundo. É bastante evasão, né? Bom, então nós achamos o ponto de máxima eficiência, que é esse 0,125. Então, se nós voltarmos à nossa equação, né, então H igual a 30 menos 300q ao quadrado e eta b igual a 1000q menos 4000q ao quadrado. Se nós jogarmos na equação do eta b, então eta b igual a 1000 vezes q, então 1000 vezes 0,125, menos 4.000 vezes q ao quadrado. Então, menos 4.000 vezes 0,125 ao quadrado. Fazendo essa equação, nós vamos obter 62,5. Então, o resultado da equação é 62,5. Como eta já está sendo dado em porcentagem, então é 62,5%. Se nós olharmos nas alternativas, tem duas alternativas com esse valor, né? Mas nós não vamos ter que fazer isso. Vamos calcular a altura, é só jogar o valor de Q na equação da altura. Então, H é igual a 30 menos 300q ao quadrado. Então, substituindo aqui o Q ao quadrado por 0,125 ao quadrado, como vocês estão vendo aí na tela, vai dar o H aproximadamente 25,3 metros. Tá? Então, se agora você for olhar nas alternativas que nós temos aqui, então nós temos 62,5 e 25,3. Qual é a alternativa? C, não é isso? C. Isso. 62,5%, 25,3 metros e 0,125 metros cúbicos por segundo. Certo, gente? Entenderam como é que se calcula isso? Uhum. Tem uma disciplina que eu ministrei 2 semestres aí, passados, que chama-se Tópicos Especiais em Engenharia Mecânica.
E um dos temas que eu abordei nessa disciplina foi justamente otimização de sistemas. E lá eu falo que a otimização de sistemas é feita pegando uma equação e achando um máximo ou um mínimo, né? Alguma coisa assim. Não é o mínimo consumo, ou é o máximo rendimento, ou coisa parecida. E lá Você eu vê isso ensino. em cálculo 2, né, professor? Cálculo 2, acho que veio. Exatamente. Em cálculo você vê isso aí, com certeza. E cálculo numérico também. Cálculo numérico também. Então, nessa Certo. disciplina, a gente trabalha bastante isso. Eu não sei se vocês vão ter na grade de vocês isso daí, mas se tiverem, vai ser muito interessante realmente vocês fazerem essa disciplina. Bom, vamos para a questão número 3. Só um instantinho. Questão número 3. As características de desempenho das bombas dinâmicas variam consideravelmente em função do tipo de bomba e da geometria do rotor. Os parâmetros de desempenho expressos nas curvas características são obtidos por meio de testes experimentais, geralmente realizados pelos fabricantes dos equipamentos. Sobre as curvas características das bombas dinâmicas, são feitas as seguintes afirmações. Então, conforme eu pedi a vocês, o objetivo aqui é vocês analisarem cada afirmação e verificar se ela é verdadeira ou falsa. Se for verdadeira, beleza, acabou. Se for falsa, você vai dizer o que é que está errado no que está sendo afirmado ali, tá bom? Então vamos ver. Primeira afirmação. As bombas de fluxo radial e axial têm como característica o aumento contínuo da potência consumida em função da vazão. Isso tá certo ou tá errado, gente? Não entendi muito isso, professor. Isso quer dizer que o seguinte, o que ele está afirmando aqui é o seguinte: conforme você aumenta a vazão, você aumenta também o consumo de potência da bomba, nos dois tipos, né? A radial e a axial. Será que é verdade isso? Sim, Bom, vamos eu voltar acho lá na página 48. Tem aqui as curvas direitinho, né? que. Uhum. Então, nós podemos perceber o seguinte. Deixa eu ver aqui, 48. Não, é na 48 aqui. Ó. Aqui ele afirma aqui, ó. Ó, as bombas de fluxo radial apresentam a tendência de aumento contínuo da potência em função da vazão, tá certo? E aqui, ó, já as bombas de fluxo axial, tendência contrária. Então, aquela alternativa Ah, está errada, mas vamos entender aqui, ó. sim. As bombas de fluxo radial aumentam a potência em função da vazão, e as de fluxo axial são o contrário, tá certo? Então vamos ver aqui, acho É. que é que página que eu estava? 64. Não. 56. 59 aqui, ó. Então a primeira está errada, essa primeira afirmação está errada. Uhum. Vamos ver a segunda. No caso, ela está errada porque ela está falando que a axial também aumenta a potência quando aumenta a vazão, não é isso? Isso, e é o contrário. Então, para radial está certa a afirmação, mas para axial está errada. Sim. Vamos ver a segunda. Em uma curva de desempenho instável, uma determinada altura de elevação pode corresponder a mais de uma vazão. Será que está certo isso? Vamos dar uma olhadinha na página.
Olha aqui, ó, curva instável, são essas duas aqui, ó. Então, nós temos aqui no eixo Y, temos o H, que é a altura. Então, ele afirma, uma determinada altura de elevação pode corresponder a mais de uma vazão. Então, está correto, olha aqui, ó. Ele tem aqui duas, aqui ele tem três. São curvas instáveis, tá? Então, a segunda afirmação está correta. A segunda está correta. Vamos ver a terceira. A redução do diâmetro do rotor para um mesmo equipamento não influencia sua eficiência. Bom, isso não precisaria ver nada para saber que está errado isso, né? Mas, de qualquer forma, vamos dar uma olhadinha aqui na página 50. Aqui, essa curva aqui mostra a variação do diâmetro. Essas curvas de baixo azuis aqui, ó, mostram o rendimento. Então, nós vemos que para uma determinada vazão, se eu aumento o diâmetro, eu aumento o rendimento. Aqui, ó. Então, conforme eu tinha dito a vocês, aquela alternativa, eu pulei uma, na verdade, né? Mas eu estou vendo a quarta aqui, ó. A redução do diâmetro do rotor para um mesmo equipamento não influencia sua eficiência. Então é falso, está errado isso daqui, tá bom? Vamos voltar lá para a questão, porque eu pulei uma, a terceira afirmação. No ponto de melhor eficiência, as perdas hidráulicas no interior da bomba são minimizadas. Tá certo isso, gente? Tá certo, né? Porque se você for olhar aqui, ó, onde é que tá? Decresce, continua, sugere. Aqui, ó. No ponto de máxima eficiente, as perdas hidráulicas no escoamento no interior da bomba são minimizadas. Então já está escrito aqui, inclusive. Tá certo? Que página é essa, professor? Aqui é a página do livro 49. Certo. Do PDF é a página 51. Tá certo? Então, a afirmação 3 está correta. Vamos rever até agora como é que está. Olha, 1 está errada, 2 está certa, 3 está certa, 4 está errada, falta a quinta agora. Certo. Quinta. As bombas de fluxo axial têm como característica a redução da potência consumida em função da vazão. Será que está certo isso? Isso aqui é uma afirmação parecida com aquela primeira que nós tivemos ali, né? Vamos dar uma olhadinha na página 50. Quer dizer, na página 48 aqui, na verdade, né? Olha, ele fala, as bombas de fluxo axial, essa daqui, ó, possuem tendência contrária. Contrário, o que quer dizer, então? A radial apresenta a tendência de aumento contínuo da potência em função da vazão. A axial tem a diminuição da potência em função da vazão, tá? Então, a afirmação 5 está correta também. Tudo bem? Certo. Essa página do livro é qual, professor? Essa aqui onde eu estou agora é a página 48. Tá, obrigado. Olha aqui embaixo, 48. Tudo bem? Professor, só uma dúvida. Vamos lá. Na letra D. Na letra D não, na quarta. Na quarta afirmação. O que você quer saber? Eu só quero saber a página que está. Onde eu posso encontrar essa afirmação. Página 50. Página 50. Que aqui dá da página 52, vamos ver. Aqui, ó. É esse gráfico aqui, a figura 1.24. Certo, era só isso mesmo. Você está vendo aí o livro, né, que eu estou mostrando? Enfim. O resto do pessoal, como é que está aí?
Mirelle, Carlos, estão dormindo ou estão prestando atenção? Manifestem-se de alguma forma aí, velho. Vão no chatzinho aí, coloquem alguma coisa no chat. Ou ativem seu microfone. Mirelle, tudo bem. Carlos, está dormindo, Carlos? Carlos, se você não está conseguindo aqui, vá até o WhatsApp e coloque lá alguma coisa. Bom, vamos voltar lá. Tudo bem? Alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta sobre isso que nós fizemos até aqui? Bom, então isso encerra a sessão 1.3, que fala sobre as curvas de desempenho. Obrigado, Carlos. Eu vi sua mensagem aqui agora. Olha, uma sugestão para vocês é o seguinte: daqui para a próxima aula nossa, sugiro que vocês tentem ajustar seu computador para que o microfone funcione também e vocês vejam esse chatzinho que tem aqui. De alguma forma tem um chat, eu vou ver se eu descubro como é que vocês ativam, para que vocês possam participar da conversa toda. Tá? Isso é bastante importante, porque senão eu não sei se vocês estão ouvindo, se não, se estão dormindo, se estão vendo televisão e só deixaram lá o negócio ativo. Tá? Então, é bom participar. É como se fosse uma aula mesmo, né? Na verdade, é uma aula. Qualquer dúvida, vocês podem tirar comigo, né? Antes de passar para a sessão 2.1, eu queria falar com vocês sobre o nosso trabalho. Aparentemente, esse nosso trabalho não vai poder ser feito, porque ele deveria ser prático, né? Essa é a ideia, né? Vocês construírem alguma coisa. É. Mas como nós estamos sem acesso a nosso laboratório e ao mundo em geral, vamos dizer assim, né? Tá todo mundo confinado. Então, eu acho que nós vamos ter que fazer um trabalho teórico, tá bom? Certo. Então, eu quero que vocês pensem num projeto de umas bombas para vocês fazerem o projeto da bomba. Então, por exemplo, vocês vão bolar assim um edifício, pega um edifício de 20 andares, 25 andares, calcula a quantidade de água que tem. Vocês podem pegar, se algum de vocês mora em prédio, né? Pode conversar com o síndico ou com o administrador do seu prédio, saber as características da caixa d'água lá e tudo mais, e descubram quanto que é a caixa d'água de cima, quanto que é a caixa d'água de baixo, de capacidade, né? E que tipo de bomba vocês vão fazer. E vão fazer um projeto detalhado dessa bomba. Depois desse projeto detalhado, você vai procurar no mercado uma bomba que esteja dentro das características que você deseja. Então você vai ver a marca e o modelo e vai descobrir o preço dela também. Tá Certo. bom? Eu acho que aí também funciona dessa forma, isso que nós fomos fazer. Então Uhum. pensem nisso e depois eu quero que vocês me deem um retorno, tá bom? Então vamos bolar alguma coisa, bolem as características e depois passem para mim isso daí. Tudo bem? Todos perceberam então? Todos entenderam o que eu quero? Entendi, Mirelle, sim. Carlos, tudo bem? Se você puder fazer, professor, outra dica lá que você mandou no grupo lá das regras e tal, Tá do bom. novo trabalho, seria ótimo. Beleza, eu faço isso também. Eu vou mandar então essas aí. Mas vocês já podem ir se programando para bolar alguma coisa assim. Então vamos pensar num prédio, por exemplo. Não precisa ser um prédio. Se você quiser fazer uma indústria, mas aí você tem que ter dados realísticos, né? Eu não Uhum. quero chute completo, né? Por isso que eu estou falando, Tá. um prédio é uma boa alternativa. Pensa num prédio com sei lá, com 100 apartamentos, por exemplo, né? Ou algo parecido.
qual é o consumo de água que tem, etc. Então, vocês vão pegar a característica desse prédio, pode ser o seu, por exemplo, né? E vão bolar a bomba que vai jogar água da caixa de baixo para a caixa de cima, tá? Então, seria uma boa prática para vocês. Então, vai bolar qual é o tipo da bomba, qual é a capacidade, né? A altura manométrica, etc. Vocês vão bolar tudo direitinho. Depois de bolado, vocês vão procurar no mercado uma bomba parecida, vão ver a marca, o modelo e vão ver o preço também, né? Ou seja, é como se vocês estivessem trabalhando para uma construtora para fazer esse tipo de trabalho, tá bom? Então vamos pensar nisso já. Certo. Alguém quer comentar alguma coisa? Tudo bem então, né? Olha, eu estou olhando o WhatsApp aqui, se alguém quiser fazer qualquer comentário, pode fazer que eu estou vendo aqui, não tem nenhum problema, tá? Para a próxima aula eu vou tentar descobrir onde é que vocês ativam seu chat e que seria bastante interessante, pelo menos aqui no chat da reunião, a gente ter os comentários de vocês também aqui, né? Bom, vamos lá então. Continuando então, nós vimos da sessão 1.3, né, que encerra a primeira unidade. Vamos para a sessão 2.1 agora, né? Então, 2.1. Análise dimensional que ele vai falar, ou seja, na seção 2.1, análise dimensional aplicada a turbomáquinas. Como vocês devem ter estudado, aqui, essa análise dimensional fala de você pegar todas as grandezas que participam do processo, né? Então, no caso de uma bomba, você tem altura, potência, diâmetro do rotor, etc., né? Você bota tudo e coloca as unidades, como vocês estão vendo aqui, né? Então, a unidade de cada uma. Então, você tem aqui, ó, vazão volumétrica, metro cúbico por segundo, rotação, radiano por segundo, e assim por diante. Uhum. Aí você vai tentar fazer uma combinação dessas unidades de forma que você obtenha um número adimensional. Então, por exemplo, você tem vazão volumétrica, por exemplo, que é metros cúbicos por segundo. Está aqui, ó. E eu tenho aqui o diâmetro do rotor, que é metro. Eu posso tentar montar um adimensional em que vazão volumétrica vai no numerador e o diâmetro do rotor vai no denominador. Tá certo? Uhum. Aí ele indo no denominador, ele tem que estar ao cubo, né? Para poder compensar com o metro cúbico por segundo. Eu tenho aqui, ó, a própria vazão, metros cúbicos por segundo, e a rotação, radianos por segundo, né? Então, da mesma forma, olha o segundo aqui, né? Ele tem que estar um no numerador, outro no denominador, né? Viscosidade dinâmica, Pascal vezes segundo, e assim por diante. Então, se faz uma análise dessa forma, combinando as unidades de forma que você obtenha números adimensionais, né? Foi com essa análise que surgiu o número de Reynolds e tudo mais, né? Número de Biot, número de Mach. Então, nós temos aqui, ele fez os cálculos direitinho, né? Mostra todos os números adimensionais que nós temos envolvidos aqui na nossa análise de máquinas de fluxo. Então, nós temos a chamada velocidade específica, né? Aqui o rendimento já é adimensional, então ele funciona muito bem. Sem medo de errar, tem aqui um problema sugerido com a solução, bastante interessante. Quem não viu isso daqui, eu sugiro que veja, leia com calma esse problema aqui. E depois venham avançando na prática que vocês devem ter entregue para mim, né? Então, tá aqui, nós temos aqui uma curva, né? Os pontos tabulados aqui, que servem para construir uma curva, né? E aqui, então ele pergunta aqui, calcular os valores dos grupos adimensionais e apresentá-los por meio das curvas características, né?
Então tem aqui todos os dados direitinho, né? E aqui na tabela 2.3 tem um erro. Na verdade, foi uma bobeada do autor, né? Como aqui nós temos tudo adimensional, essa vazão aqui não está em metros cúbicos por hora, a elevação não está em metros e a eficiência não está em porcentagem, tá? É tudo adimensional. Então aqui, se você tiver com seu livrinho aí, risque essas unidades, porque elas não existem. Na tabela 2.3, tá certo? É. Na tabela 2.2, onde é que está? Peraí. Na tabela 2.2, está na página anterior, aqui, ó, essa está correta. Metros cúbicos por hora, elevação em metros, eficiência em porcentagem. Essa aqui está certa. Mas essa aqui não tem unidades, tá? Então, um errinho que o autor cometeu ali, foi na hora de transcrever de um lado para o outro, ele acabou deixando ali, né? Professor, Bom, e seria o quê? E seria o quê nesses tópicos aí que não como é existe? que é? Seria o quê? Não entendi a sua pergunta. Faça de novo a pergunta. Certo. Nessa parte que você falou que não existe vazão, elevação e eficiência, que o autor errou, seria o que os tópicos? Não, aqui, ó, não, é vazão, elevação e eficiência, mas são adimensionais. Ah, sim, entendi. Então, são Entendi. aqueles números adimensionais que ele criou lá em Unidade. cima. Sim. Então, o metro cúbico por hora não existe, o metro não existe, a eficiência não. Na verdade, ele está usando esses números adimensionais que tem aqui, olha. O φ, o psi e pi. Tá certo? Ó, o pi é o Ok. terceiro, o φ é o primeiro e o psi é o segundo. Tá certo? Certo. Então, Uhum. é isso que está tabulado aqui, que na verdade é vazão, elevação e eficiência adimensionais. Tá. Tá certo? Isso é interessante porque você pode pegar várias bombas que ficam com a mesma curva. Então é bastante interessante esse estudo, bastante interessante. Para vocês terem uma ideia de como números adimensionais são importantes, no meu primeiro emprego eu trabalhava com ônibus, né? Então eu calculava desempenho de ônibus. Então Sim. eu, recém saído da faculdade e tal, com muita coisa na cabeça, fiz números adimensionais para tratar com ônibus. E até apresentei um trabalho no simpósio sobre isso, o uso de números adimensionais no cálculo do desempenho de ônibus. E foi bastante interessante, sabe? É um negócio que dá para você usar em qualquer área que você queira, os números adimensionais. É só você listar todas as grandezas envolvidas com suas unidades, fazer as combinações e achar os números adimensionais. E aí você vai ver se eles têm algum significado, tá? Então é bastante interessante mesmo isso aqui. Bom, então vamos aqui para o nosso Faça Valer a Pena, da seção 2.1. Então, aqui tem as três questõezinhas aqui, né? Então vamos lá. Questão número 1. A análise dimensional é uma abordagem importante para os problemas da engenharia. No estudo das máquinas de fluxo, a velocidade específica é útil para caracterizar o desempenho das bombas no ponto de melhor eficiência e auxiliar na seleção preliminar dos equipamentos. Entre as bombas utilizadas na indústria, os valores de velocidade específica cobrem uma faixa de 0,1 a 7. Veja que são adimensionais, né? Velocidade específica. As bombas radiais e axiais estão caracterizadas nos extremos dessa classificação, pois, né? Então agora nós vamos analisar as 5 afirmações. Tem 5 afirmações, 4 estão erradas e 1 está certa, né? Então vamos analisar uma por uma, ver quais são quais que estão certas, quais estão erradas, né? Ou melhor, qual está certa e quais estão erradas, para ver o que acontece. Vamos a afirmação A aqui, ó. Ambas as geometrias de bombas produzem altas vazões e elevações, estando na mesma faixa de velocidade específica. Será que é verdade isso? Vamos dar uma olhadinha aqui na página 68.
Olha aqui, ó. Inclusive, abrindo um parênteses aqui, né? Ele faz uma afirmação bastante interessante aqui, ó, nesse parágrafo. Fisicamente, a velocidade específica pode ser interpretada como sendo a rotação necessária para produzir uma altura de elevação unitária a uma vazão volumétrica unitária no ponto de máxima eficiência. Essa afirmação é bastante interessante, tá? Bom, então voltando ali à nossa afirmação, né, ele diz o seguinte: ambas as geometrias, né, bombas radiais e axiais, produzem altas vazões e elevações, estando na mesma faixa de velocidade específica, né? Então, aqui ele fala o seguinte, olha, as bombas radiais, por exemplo, trabalham com vazões baixas e grandes elevações, e por isso apresentam baixas velocidades específicas. Já as bombas de rotores axiais apresentam alta vazão e baixa altura de elevação, com altos valores de velocidade específica. Então veja que elas são diferentes, tá? Então a afirmação A está errada por causa disso. Elas não são assim, tá certo? Vão prestando atenção, se vocês tiverem dúvidas. Peraí, eu estou vendo aqui que o Carlos colocou uma pergunta aqui. Não peguei direito as alternativas da 1.3. 1.3, Carlos. Vamos voltar lá rapidamente, então, só para vocês ver, para você ver as alternativas. Só um minutinho. Deixa eu pegar aqui. (1.3), página 57. Então, aqui ele está na página 59. Nessa... Carlos, está vendo essa tela aí? Das alternativas? Só coloca um sim aí, ou não, né? Alguém pode acordar o Carlos aí, que ele deve estar dormindo. Eu passo para ele, professor. Não, mas tudo bem. Então, olha aqui, ó, Carlos, supondo que você esteja vendo, então nós temos o seguinte, olha. A primeira afirmação é falsa. A primeira afirmação é falsa. A segunda é verdadeira. A terceira é verdadeira. A quarta é falsa. E a quinta é verdadeira, tá? Então, a alternativa certa é 2, 3 e 5, né? 2, 3 é a alternativa D. Essa é a alternativa correta da questão, tá? E as outras estão erradas. Tudo bem? Beleza, Carlos? Aí, vi sua resposta. Então, vamos voltar lá para a nossa 2.1. Então, olha só. A A nós já vimos que está errada, tá certo? Vamos ver a B. Diz a B aqui. Ambas as geometrias de bombas produzem altas vazões e baixas elevações, estando na mesma faixa de velocidade específica. Ele é uma variação da alternativa A, né? Como ele está colocando as duas juntas, então está errada realmente pela frase que nós lemos lá, né? Então a B também está errada por causa disso. As duas não andam juntas, elas são o contrário, tá certo? O contrário. Então A e B estão erradas. Vamos ver a alternativa C. Ambas as geometrias de bombas produzem baixas vazões e elevações, estando em extremos opostos de velocidade específica. Bom, ele fala em extremos opostos de velocidade específica. Isso é verdade. Agora, ambas as geometrias produzem baixas vazões e elevações. Então, vamos voltar lá para a página 68. Ele diz o seguinte, olha.
As bombas radiais trabalham com vazões baixas e grandes elevações. E as axiais, vazões altas e baixas elevações. Tá? Então, é o contrário. Tá certo? São o contrário. Então, voltando lá. Então, a afirmação C também está errada. Vamos ver a D. As bombas radiais produzem altas elevações e baixas vazões, enquanto as bombas axiais produzem baixas elevações e altas vazões, estando em extremos opostos da velocidade específica. Essa está correta. Então, a D é a que está correta. É o que está escrito lá, inclusive, né? Mas vamos analisar a E, né? Que é o que vocês deveriam ter feito também. As bombas radiais produzem baixas elevações e altas vazões, enquanto as bombas axiais produzem altas elevações e baixas vazões, estando em extremos opostos de velocidade específica. É o contrário, né? Então, a E está errada porque é o contrário. Então, a alternativa certa é a D. Tudo bem? Alguém... Tudo na página 68, né, professor? Tudo responde na página 68. Isso, exatamente. Lá está a resposta de tudo. Tudo bem? Vocês estão percebendo, inclusive, que fazendo com vocês desse jeito, eu estou mostrando a vocês como vocês devem estudar. Vocês leiam o capítulo, né, a sessão, leiam tudo, vejam os exemplos que o autor dá, que são bastante interessantes. Aí, quando vocês forem resolver as questões, você lê alguma coisa e procura lá no corpo da sessão onde é que ele fala sobre aquilo. A resposta vai estar lá, provavelmente. Tá? É assim que vocês devem estudar. Aliás, isso é válido não só para essa disciplina, como qualquer disciplina que vocês estão fazendo na Croton. Tá claro isso, gente? Tá claro. Então, vamos lá. Vamos para a questão 2. Como eu estou falando muito, fazia tempo que eu não falava muito, tá me dando um pigarro aqui, de vez em quando eu preciso cortar a gravação para poder pigarrear aqui, viu, gente? Tudo bem. Vamos lá, questão 2. A altura de elevação H fornecida por uma bomba e a potência consumida em seu acionamento são parâmetros dependentes da vazão volumétrica Q, do diâmetro do rotor D, da rotação ω, da massa específica do fluido ρ, da viscosidade μ e da rugosidade interna da máquina, ε. Para os estudos teóricos e experimentais do desempenho de uma bomba dinâmica, é conveniente a definição de grupos adimensionais, que é o que foi feito nesse capítulo, né? Com relação ao fenômeno descrito e à teoria de análise dimensional, são feitas as seguintes afirmações. Bom, então nós vamos 5 afirmações, nós vamos ver quais delas estão corretas, e as que estiverem erradas, nós vamos tentar justificar por que estão erradas. Tudo bem? Então, vamos lá. Afirmação número 1. O problema descrito envolve mais de um parâmetro dependente, e assim, em tal caso, os grupos adimensionais devem ser formados separadamente para cada parâmetro dependente. Será que está correto isso? Vamos dar uma olhadinha aqui na página. Aqui, olha só. Veja que aqui ele listou todas as grandezas com suas unidades, né? Uhum. Aí ele listou aqui, olha, os parâmetros dependentes da vazão. Então, os dependentes é que você vai equacionar, tá certo? Então, se você olhar aqui também, ele também fala os parâmetros repetentes, né, que são os dependentes também. Então, eles afirmam isso realmente, né? Então, vamos voltar lá para a página 75. Então, a primeira afirmação está correta. Então, envolve mais de um parâmetro dependente. Assim, em tal caso, os grupos adimensionais devem ser formados separadamente para cada parâmetro dependente. É assim que se trabalha com os números
adimensionais. Tá? A primeira afirmação está correta. Vamos ver a segunda. Os grupos adimensionais resultantes da análise dimensional são, sendo π1 e π5 os grupos dependentes. Vamos dar uma olhadinha ali na página. Aqui, ó. π1, π2, π3, π4 e π5, tá certo? Então ele mostra os grupos adimensionais, ele mostra aqui quais são eles, né? Então, tem toda a parte de definição tá aqui, você vai ver que realmente o que está escrito lá está correto. É isso mesmo. Então, voltando lá para... Então, a segunda afirmação está correta também. Terceira afirmação. O grupo adimensional G, H, etc., representa o coeficiente de elevação. Se nós voltarmos lá... Em algum lugar ele fala que... coeficiente de elevação, está aqui, ó. Tá certo? Então, está correta aquela afirmação 3 também. Tudo bem, gente? Então vamos lá, vamos voltar lá. Recapitulando por enquanto, né? A 1 está certa, a 2 está certa, a 3 está certa, que acabamos de ver. Vamos ver a quarta. A eficiência da bomba pode ser representada em função de grupos adimensionais resultantes da análise dimensional. Bom, isso não precisa nem ir lá para ver, né? Óbvio, nós já vimos isso. Então, está correta também essa afirmação. E a quinta, vamos ver a quinta agora. Em aplicações com elevados números de Reynolds, o desempenho da bomba é definido pelos efeitos viscosos do escoamento no interior do rotor. Será que é verdade isso? Vamos dar uma olhadinha. Acho que é na página 67 que está escrito isso. Aqui, ó. Ele diz o seguinte, ó. Em aplicações em que a bomba opera com elevados números de Reynolds, é o que está afirmado lá, é verificado experimentalmente que a viscosidade do fluido e a rugosidade relativa não possuem efeitos significativos sobre o seu desempenho, tá? Então, voltando lá, ele afirma que o desempenho é definido pelos efeitos viscosos. Então, está errado. A quinta está errada. Então, o certo é 1, 2, 3 e 4 certos. Então, a alternativa certa dessa questão é a alternativa C. Foi em que página, professor? Desculpa. Na página 67 tem a afirmação lá, 67. Voltando aqui, ó, no livrinho, no PDF é página 69, mas no livro aqui, ó, é página 67. Então ele está aqui, ó, no alto da tela aqui, ó. Certo. Tá vendo aí, Renilson? Sim, sim. Tudo bem, gente? Alguém está com alguma dúvida quanto a isso? Tudo certo? Bom, vamos lá.
Então, a segunda questão nós terminamos, vamos para a terceira, então, né? Vamos lá. As bombas dinâmicas possuem diferentes geometrias e rotores que fornecem características distintas de elevação e vazão. Cada geometria possui faixa de aplicação específica que é definida pelo adimensional da velocidade específica, que está dado aí. Para uma bomba que opera a 1.750 RPM, fornecendo no ponto de melhor eficiência, vazão de 35 litros por segundo e elevação de 22 metros, a velocidade específica dimensional é... Bom, antes de mais nada, uma observação, gente, ó. Litro é sempre representado em L minúsculo, então o autor errou aqui, ó, é L minúsculo, tá? Assim como o quilo é K minúsculo, sempre, sem exceção, tá? Se você escrever a palavra toda, aí tanto faz. Litro, escreveu a palavra, pode ser maiúscula, minúscula à vontade, tá? Mas aqui deveria ser L minúsculo. Bom, então ele está dizendo o seguinte, ó, a velocidade específica dimensional é quanto? Não, na verdade, gente, ele já deu a solução aqui, né? A solução é essa equação aqui, ó, é aplicar essa equação aqui e ver quanto que ela vai resultar, tá bom? Como é que se faz, então? Vocês fizeram isso, imagino, né? Deixa eu fazer o seguinte, eu vou compartilhar com vocês a tela da questão. Vocês estão vendo aí? Sim, sim. Ótimo, então tá aqui, ó, exercício 213. Então, você tem lá a vazão, que é o quê? No ponto de melhor eficiência, o BEP, né? 35 litros por segundo, a altura 22 metros. Então, nós temos WS, que é a velocidade específica, é 1.750, só que você não pode usar como RPM, tem que multiplicar por 2π sobre 60, para virar radianos por segundo. Vezes 35 não pode ser litros, tem que ser metros cúbicos por segundo. Então você divide por 1.000. Então é 35 vezes 10 a menos 3. Isso aí elevado a meio, e tudo isso aí sobre G vezes H elevado a 3 quartos. Então é só fazer uma continha, a hora que você faz essa conta, você vai obter 0,61 um resultado. Tá? Uma continha simples. Espera um Tá? pouquinho. Ah. Copiei. Sugiro que vocês, inclusive, façam essa conta para ver se vocês acertam, porque em uma prova vocês vão ter que fazer a conta, né? Então, você tem que ter uma calculadora científica, confiável, que você saiba operar, isso é importante, tá? Fazer alguma coisa elevada a 3 quartos, né? Fazer alguma coisa elevado a meio é raiz quadrada, na verdade, né? Tanto faz, você pôr raiz quadrada ou elevado a meio. Então, aqui agora, vamos voltar Professor, aqui ao nosso... tem como você voltar lá rapidinho? Só para terminar aqui. Na equação? Sim, só um minuto. Tava no final. Professor, esse 9,81 da A G, gravidade. equação da gravidade. Pronto, só isso mesmo. Se não for dado no problema a gravidade, você tem que usar 9,81. Tá. 10 você só usa se você não puder usar calculadora. Aí você diz assim, ó, admitindo G igual a 10 metros por segundo ao quadrado, aí tudo bem. Quando você não pode usar calculadora, você faz isso. Não tem problema nenhum. Tudo bem? Alguém tem alguma dúvida sobre isso aqui? Bom, vamos voltar na nossa questão e ver qual seria a alternativa. Deu 0,61, então é a alternativa E. Aqui, ó. Certo, gente? Então, olha, corrigindo esse L aqui, né, que é importante você corrigir, veja que o autor já foi bonzinho, ele já deu a equação aqui, é só jogar os números na equação. Se você não errar de conta, então você vai conseguir chegar ao número certo mesmo, sem problema nenhum. Só um instantinho, gente, só um instantinho. Tá. Ok. Alguém ficou com dúvida nessa questão, ou em qualquer questão aqui
do 2.1? Não. Então, agora, o que vocês têm que fazer? Agora, o próximo passo de vocês é esse 2.2 que vocês vão estudar, e até domingo que vem, né, até a véspera da nossa aula, vocês têm que me mandar dessa sessão 2.2. Deixa eu ver aqui. Vocês vão ler esse Sem Medo de Errar, que tem um exemplo resolvido, bastante interessante. Depois vem o que vocês vão ter que me entregar, o Avançando na Prática, da página 91, né? Então, a descrição da situação problema, você vai transcrever isso aqui e passar para mim. E resolver essas 3 questões aqui, né? Então, no caso da primeira questão, você vai fazer umas contas, então não tem que justificar. Faça as contas e dê o resultado. Na segunda questão, são 5 afirmações, você vai fazer como nós já fizemos. Uma por uma você vai dizer quais estão certas e quais estão erradas. E nas erradas você vai dizer por que estão erradas. Questão 3, são 5 alternativas, mas você tem que fazer uma conta. Então, é só fazer a conta que você vai chegar no valor certo, tá bom? Então, basicamente é isso que eu quero que vocês façam. E já vão pensando no nosso projeto, né? O que vocês vão fazer. Antes de vocês começarem a meter a cara no projeto e fazer, falem comigo para ver se vocês estão fazendo a coisa certa. Tá? É importante vocês não perderem tempo, tá bom? Quem tem qualquer pergunta para fazer agora, por favor, pode falar. Eu não estou sabendo do projeto. Eu entrei lá. Como é que é? O ciente do projeto ainda não. Quem está falando? Renilson? João? O projeto é o seguinte, nosso projeto original, nas regras do trabalho, está lá que é para você construir alguma coisa, né? Então, fisicamente, você teria que produzir alguma coisa. Só que como nós estamos todos confinados em casa, não vai dar para construir nada. Então, o projeto vai mudar e nós vamos fazer o seguinte, nós vamos... vocês vão fazer um projeto de uma bomba. Por exemplo, a ideia que eu estou dando é o seguinte, você vai bolar um prédio, sei lá, com 100 apartamentos, um conjunto assim de prédios, em que tem uma caixa d'água lá em cima. Todo prédio tem uma caixa d'água embaixo e uma caixa d'água em cima. Então você vai fazer o projeto da bomba que joga a água de baixo para cima. Então você vai calcular a elevação, ver a vazão necessária, o consumo dos apartamentos. Vocês vão estudar esse tipo de coisa e apresentar para mim esse estudo. Depois que vocês calcularem a bomba, as características da bomba ao que você vai chegar, então você vai procurar no mercado uma bomba que seja parecida com essa. Então vocês vão ver os fabricantes, KSB e tudo mais de bombas, e ver quais os modelos de bombas que eles têm. Então você vai escolher o modelo, ver o preço, tá? E vai selecionar. Você vai dizer, ó, a alternativa certa para esse prédio é tal bomba. Inclusive seria interessante até você ver se a bomba que você escolheu é a que está sendo usada no seu prédio. Só por curiosidade seria bom isso. Entendeu isso aí, João? Entendi. Eu, a pedido do Renilson, inclusive, vou recolocar as regras do trabalho lá no grupo. E se tiver qualquer dúvida, vocês podem falar comigo. De qualquer forma, vocês podem fazer suas reuniões virtuais aí e tudo mais, para tentar decidir como vai ser o projeto. Tudo bem? Alguma dúvida a mais, alguma coisa assim, né, gente? Não, tudo ok, professor. Tá ok. Bom, a nossa aula, teoricamente, vai até 9h15. São 9h10. Se alguém tiver qualquer dúvida, eu estou disponível até 9h15 para vocês. Podem ficar à vontade. Você pode dar um aparato assim, só o que a gente vai ver no 2.3, só para dar uma luzinha assim. Só 5 minutos, só esses 4 minutos que restam aí. Você está falando da 2.3 da outra semana? Sim, da próxima. Não, que a próxima dessa semana que vocês vão fazer é a 2.2. Ah, 2.2, isso, 2.2. Certo. Então, a 2.2 diz o seguinte:
Usando a análise dimensional, você vai verificar que existe similaridade entre bombas. Então, você pode usar essa teoria para aplicar as suas bombas e verificar que você pode fazer uma análise aproximada e chegar a resultados bastante confiáveis usando essa análise que está mostrada aqui. E comparando isso com os catálogos dos fabricantes, você vai ver que realmente os resultados são bem interessantes. Tá? Então, Professor, basicamente isso. isso seria, no caso, por exemplo, eu fazer uma pesquisa, qual bomba ideal seria para a minha empresa, certo? Para o meu Sim. sistema. Só que, tipo, aí eu vou fazer os cálculos, ver se realmente ela me atende. É. Eu posso utilizar bomba X ou Y, só que elas são iguais, são similares, no caso, como você falou. Essa parte vai Sim. explicar mais ou menos isso, né? Exato, é. As Você vai ver que eficiência, vazão. você vai ver o seguinte, existe um conceito que ele mostra aqui de similaridade, né? Então, lá na página 79 do nosso livro, deixa eu até mostrar aqui para vocês, peraí. Página 79, então deve ser 81 aqui. Isso, ó. Ele fala da similaridade, ó, ou semelhança, né? Então tem três conceitos: semelhança geométrica, semelhança cinemática e semelhança dinâmica, tá? Então, se você tiver uma dessas situações, você pode dizer que as bombas são semelhantes. E aí o estudo de um pode ser usado no estudo da outra. Certo, Então aí que você vai ter um ganho muito grande nessa análise que você faz. entendi. Tá certo, gente? Uhum. Então leiam lá, estudem. Se vocês tiverem dúvidas, coloquem no grupo. Semana que vem nós vamos nos encontrar aqui também. Tá bom. Tudo bem, gente? Dúvidas? Não, era só isso mesmo, professor. Beleza? Então, gente, vamos encerrar nossa sessão aqui, tá bom? E eu vou tentar colocar isso disponível para vocês, para quem quiser ouvir depois de novo, tá bom? Um abraço a todos, então. Certo. Vamos lá, vou encerrar a gravação. Valeu, professor. Valeu, professor.